Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É uma grande honra ter a sua companhia aqui no nosso canal. Você que já é inscrito, você que já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado pela sua audiência toda quarta-feira aqui no nosso canal. Toda quarta-feira às 20 horas, ou seja, toda quarta-feira às 8 da noite, tem a estreia do vídeo da semana aqui no nosso canal. Você que está chegando agora, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela companhia, muito obrigado a você que está conhecendo o nosso canal, nos dê um crédito de confiança, inscreva-se no canal, participe comentando, deixe ali seu feedback, é muito importante para nós toda essa interação. Nós estamos estudando aqui a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nosso tema do trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista do trimestre é o pastor Clayton Ivan Pomering. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, graduado em Teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte, é especializado em Teologia e Bíblia, é mestre em Teologia, é doutor em Teologia, é diretor da Faculdade Refidim, ali de Santa Catarina, em Joinville, e também diretor do Colégio Evangélico Pastor Manuel Miranda, também ali de Santa Catarina, e também é vice-presidente do CEDUC, Associação Centro Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social de Joinville, Santa Catarina. Tem um vasto currículo. Pastor Clayton é um homem de Deus, é um homem que está trabalhando com muita unção o trimestre que nós estamos vivenciando. E nós vamos hoje para a lição número 6. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Bem-vindos a mais uma lição da semana aqui no canal Ensino e Palestra. O nosso tópico, nosso subtópico, cada um deles será pormenorizado aqui no vídeo da semana. Nós estaremos trabalhando tópicos e subtópicos aqui nos nossos encontros. Nós também temos na nossa revista o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos também a leitura bíblica em classe, além da leitura diária. Todo dia tem um texto para ser lido e esses textos estão ali dimensionados na nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Reis, ou melhor, 2 Reis. Nós estudamos o livro de 1 Reis, nós já iniciamos a leitura, o estudo em 2 Reis na semana passada e hoje nós continuamos no segundo livro de Reis. Hoje a leitura bíblica em classe encontra-se no capítulo 2, versículos 1 ao 15. Nós não vamos fazer leitura, é um texto bem extenso, é um texto bem longo, mas é muito interessante que você estude, é muito interessante que você leia com atenção esse texto. Ele vai dar o pano de fundo para a lição de hoje. Então é importantíssimo, é vital que você faça leitura deste texto. Lição número 6. Nós vamos falar então sobre Elias, continuar falando sobre Elias. Hoje, no caso, é a despedida de Elias. Hoje, Elias vai ser tomado, Elias vai ser levado, Elias vai ser arrebatado. Hoje, Elias vai findar o seu ministério e, a partir de hoje, entra em cena o seu sucessor, Eliseu. E na semana que vem também nós iremos tratar sobre Eliseu. Então, hoje nós encerramos a participação de Elias aqui no nosso trimestre e iniciamos a participação de Eliseu, o seu sucessor. O nosso primeiro tópico, a despedida de Elias. Primeiro subtópico, o ministério de Elias termina. Segundo subtópico, um profeta com grandeza de alma. Terceiro subtópico, Gilgal, um lugar de boas recordações. A sucessão de Elias. Um dos momentos, talvez o mais difícil para um líder, é o da sua sucessão. Encontrar alguém que prossiga o trabalho, que valorize as conquistas, que receba a missão, o resultado do trabalho. Receba como sua missão o resultado do trabalho, muitas vezes de uma vida. Que exerça o ministério, agora falando do espectro eclesiástico, com o mesmo respeito, a mesma dedicação, com a mesma garra, o mesmo empenho, que faça de sua vida
o prosseguimento de uma missão a si confiada. Tarefa muitas vezes difícil, tarefa muitas vezes penosa, mas a procura por alguém que o substitua, mas tem que substituir à altura, alguém que substitua o líder à altura. E essa tarefa de encontrar alguém que o substitua à altura é dever do líder. E essa procura não é empreendida apenas pouco tempo antes da sua aposentadoria. Deve ser uma constância em seu ministério. Garimpar, encontrar, treinar, capacitar, confiar, fazer sucessor. Então sua missão definitivamente pode ser dada por encerrada. No caso de Elias, ele teve um ministério extremamente frutífero. Elias, a despeito das perseguições que sofreu, das afrontas a si demonstradas, do ódio nutrido por seus inimigos. E aqui cabe uma observação. Quem eram os inimigos de Elias? Nós estudamos isso. Nós trabalhamos isso em algumas lições. E aprendemos que os inimigos de Elias eram aqueles que implementaram em meio ao povo de Israel. Lembra do povo de Israel? Lembra da divisão das tribos? Lembra que agora ficaram 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul? Você estudou isso? Você esteve conosco no canal? Se você está chegando agora, maratone nosso canal, maratone este nosso trimestre e vai ser bênção. Você vai encontrar ali os pormenores daquilo que eu estou pontuando aqui. Eu estou deixando aqui para você. Aqui, ó, em algum lugar da tela vai ter um linkzinho aí para você assistir a nossa playlist deste trimestre. Então nós aprendemos aqui que os inimigos de Elias eram aqueles que idolatravam falsos deuses, que trouxeram para a terra de Israel falsos deuses, imagens, objetos de culto, trouxeram a representatividade dessas falsas divindades. E esses inimigos, eles mesmos se autoproclamaram inimigos de Elias. Eles estavam levando o povo à apostasia religiosa. E algo sem precedentes o que acontecia ali em Israel. Alguns dos inimigos de Elias, Acabe, Jezabel, Acasias, por vezes o próprio povo indignado pela extensa seca. Enfim, aqueles que viraram as costas para Deus se fizeram inimigos de Elias. E Elias, os confrontando, se fez inimigo deles. Fechando essa observação, nós continuamos nos frutos do ministério profético de Elias, onde muitos milagres foram operados por Deus através da sua vida. Fogo do céu, um fenômeno poucas vezes visto, ocorreu, por exemplo, por 3 vezes no exitoso ministério de Elias. Ele tinha sua vida dedicada a Deus e assim prosseguiu do início da sua carreira até a linha de chegada, onde deveria passar o bastão para seu sucessor, escolhido a dedo, Eliseu. Gilgal, o lugar escolhido. Em Gilgal, Elias iniciou o processo que culminaria com o seu arrebatamento. Esse lugar era singular por todos os eventos que haviam acontecido ali. Em Gilgal foi estabelecido o memorial de travessia do Jordão, realizado por Josué. Em Gilgal, os israelitas foram circuncidados. Em Gilgal, os israelitas celebraram a primeira Páscoa da Terra Prometida. Ali na Terra Prometida, ao chegarem ali, foi ali em Gilgal que eles celebraram a primeira Páscoa. Em Gilgal, Elias foi sabedor, foi conhecedor, foi avisado, foi alertado que seu ministério estava terminando. Iniciamos agora o nosso segundo tópico, o pedido ousado de Eliseu. Primeiro subtópico, a fidelidade de Eliseu. Segundo, a porção dobrada. Terceiro, Elias, a inspiração de Eliseu. Está gostando do vídeo? Está sendo bênção para você? Está abençoando a sua vida? Obrigado então pela sua presença, obrigado então pela sua sintonia aqui no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, faça parte da nossa comunidade, ative o sininho e coloque ali todas para que você receba todas as notificações dos nossos vídeos. Vai ser muito bom contar a partir de agora com a sua companhia. E você que já está conosco há algum tempo, muito obrigado pelo privilégio de ter você aqui no canal Ensino e Palestra. Bom, vamos lá então ao nosso segundo tópico, a revelação divina. Deus havia avisado para Elias, Deus havia avisado Elias
que seu ministério estava se encerrando. O ciclo de vida do profeta estava chegando ao fim. Porém, Elias não sabia que Deus também revelara isso aos profetas, da escola de profetas, e ao Eliseu, o seu sucessor. Elias não sabia, porém Deus também havia revelado para os profetas e para Eliseu que ele, Elias, seria levado. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. A última viagem. Elias iria empreender uma última caminhada. Ele pretendia fazer o percurso sozinho, sem ninguém o acompanhando. Porém, seu fiel escudeiro, Eliseu, não permitiu. Eliseu queria participar da última empreitada de seu mestre. Não havia necessidade que o acompanhasse. Elias disse que não havia qualquer necessidade, que ele iria sozinho, que ele faria naquele momento uma carreira solo. Porém, Eliseu retrucou, dizendo que não o deixaria. 2 Reis 2:2. E disse Elias a Eliseu: fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. O pedido de Eliseu. Elias tinha em Eliseu um companheiro fiel. Elias tinha em Eliseu um fiel escudeiro. Elias tinha em Eliseu alguém de sua inteira confiança. Elias sabia que poderia contar com Eliseu em qualquer ocasião. E Eliseu realmente não abandonou Elias. Se o papel de um líder é estar sempre junto de seus liderados, os apoiando, os ajudando a descobrirem o seu potencial, também é necessário que o liderado se coloque à disposição e preencha os espaços. O liderado deve estar ao lado do líder, aprendendo e também sendo um companheiro fiel para todos os momentos. Elias oportunizou ao seu fiel discípulo fazer um pedido especial. Abriu uma oportunidade que Eliseu abraçou imediatamente, sem pensar. Ele dispara o seu pedido. 2 Reis 2:9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Porção dobrada. Elias pediu porção dobrada do espírito de Elias. Ou melhor, Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Note aqui que o termo espírito, se você for ler na sua Bíblia, espírito está com a inicial em minúscula. A primeira letra, a letra E, está em minúscula, indicando espírito humano. Era o espírito de Elias. Quando o E, o inicial E de espírito na Bíblia está com letra maiúscula, está grafado com letra maiúscula, aí refere-se ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Quando está com a inicial E minúscula, é o espírito humano. Neste caso, aqui era o espírito humano. Por aqui existe uma grande confusão que muitos fazem. Espírito humano e Espírito Santo. Muitos pensam, erroneamente, que Eliseu estava pedindo uma porção dobrada do Espírito Santo. Não. Vamos prosseguir aqui para que você entenda. Muitos confundem essa passagem. Confundem essa passagem em que Elias estava pedindo porção dobrada. Muitos confundem e acham que é a porção dobrada do Espírito Santo. A medida com a qual o Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo, opera nas pessoas, não pode ser medido humanamente. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo administra a bênção.
administra a cura, administra o milagre, conforme Ele, Espírito Santo, quer. Conceder a Eliseu a realização do seu pedido, uma porção dobrada do seu espírito, já parecia muito difícil para Elias. Lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 10, vou isolar a parte A para você. Ele disse, coisa difícil pediste. Devemos entender que ao pedir porção dobrada, Eliseu não estava pedindo o dobro do poder de Elias. Não estava pedindo que fosse mais poderoso do que o seu Senhor. Não queria ser exaltado mais do que Elias. Não estava querendo ser superior ou melhor que Elias. A expressão hebraica desse texto é a mesma empregada em Deuteronômio. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem não ama, e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho do que ele não ama, que é o de fato primogênito. E aqui continua o texto. O texto aqui informa que se um homem tivesse duas mulheres, como era costume nos tempos antigos, embora essa história de ter duas esposas nunca deu certo. Essa história de ter duas esposas, Deus, ele permitia, era a permissão de Deus, mas sempre deu problema. Haja visto Abraão, nosso pai na fé, que é um exemplo disso. Dentre outras histórias bíblicas, outras ocorrências bíblicas em que nunca deu certo essa história de ter mais de uma mulher. Bom, mas vamos lá. Se tivesse duas esposas, o primeiro filho, ou seja, o primogênito, primeiro, não importava se da mulher legítima ou da concubina, o direito da primogenitura era desse. Ou seja, a sua parte na herança, a parte desse filho na herança era em dobro. Voltando ao caso de Eliseu e Elias, Eliseu se considerava um filho de Elias. Era mais que um discípulo. Era um discípulo muito amado. Era mais que um discípulo amado. Era considerado por Elias como um filho. E como pai, Elias gostaria que o filho ficasse bem quando ele não pudesse mais estar ali com ele. Logo, como filho primogênito, Eliseu achava justo invocar para si o chamado direito da primogenitura. É aí que entra a expressão porção dobrada. Existiam outros profetas que também consideravam Elias como pai, porém o mais chegado a Elias era Eliseu. O que se destacava dentre os demais junto a Elias era Eliseu. Então, Eliseu também considerava Elias, assim como os outros profetas, ele também considerava Elias como pai, porém ele invocava para si o direito do filho mais velho, do primogênito. Ele invocava para si o direito da primogenitura. Dura coisa me pediste, foi a expressão que Elias usou para se referir ao pedido de Eliseu. Porque conceder porção dobrada, mesmo do seu próprio espírito, seria absolutamente impossível. Impossível. Não era prerrogativa do profeta escolher o seu sucessor, mas Deus escolheria. A sucessão de Elias caberia a Deus, pelo simples fato de que é Deus quem usa o seu servo em profecia ou qualquer outro ministério. Logo, Ele, Deus, é quem decide a linha sucessória de seus servos. Não era uma dura coisa para Deus, mas para Elias atender aquele pedido. Elias desejava abençoar Eliseu, era o seu intento, era o seu desejo, era a sua vontade. Sabia que ele teria estrutura, sabia que Eliseu teria estrutura para lidar com o poder. Caso lhe fosse concedido, Elias ficaria tranquilo, porque sabia que Eliseu tinha estrutura para administrar. Mas não dependia dele, pois ele próprio, Elias, se mantinha no centro da vontade de Deus, era dependente do Todo-Poderoso. Segundo Reis 2:10, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. Elias entregou a Deus
a realização do pedido de Eliseu. E com essa afirmação dita a Eliseu, ele próprio fez um pacto com Deus, para que seu auxiliar soubesse se o desejo seria realizado ou não. Carro de fogo. Não se sabe aqui o que seria esse carro de fogo que tomou Elias, que levou Elias. Em torno do assunto há muita especulação. E os comentaristas aqui se dividem em torno do assunto. Alguns pensam que são cavalos de carros, ou melhor, que são cavalos e carros, conforme descrito pelo profeta Zacarias em suas visões, lá em Zacarias 6:1. De novo levantei os meus olhos e olhei, e eis que 4 carros que saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. Também Zacarias 6:7, e os cavalos baios saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele lhes disse: ide percorrer a terra, e eles a percorriam. Cavalos e carros, no conceito bíblico, também são retratados como formas de o Senhor aniquilar o oponente e proteger o seu povo. Lá em 2 Reis 6:17 nós lemos: e Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Outros comentaristas sustentam que anjos vieram buscar Elias e o ampararam para subir ao céu. A separação. Elias e Eliseu estavam caminhando e conversando. Não conhecemos o teor da conversa. Talvez Elias estivesse passando instruções ao seu fiel discípulo sobre como deveria se portar. Talvez estivesse falando o que ele deveria falar para os demais profetas. Talvez estivesse ditando palavras de consolo para que fossem transmitidas aos seus demais discípulos, os profetas. Talvez Elias estava rememorando com Eliseu passagens de seu ministério, os embates com os reis maus, seu combate à idolatria, falando sobre sua inimizade com Jezabel, que o odiava. Jezabel odiava Elias e havia prometido a morte para o profeta. Talvez Elias estivesse rememorando essas passagens com Eliseu. Talvez ainda estivesse confortando Eliseu. Talvez estivessem conversando amenidades. Não sabemos sobre o que estavam conversando. E de repente, Eliseu começa a ver o que iria acontecer. Era o sinal que seu pedido fora aceito. 2 Reis 2, 11 e 12. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, e pegando as suas vestes, rasgou-a em 2 partes. Meu pai era a separação do filho e seu pai. Filho e pai espirituais. Aconteceu a separação. O pai se foi, mas a primogenitura foi alcançada pelo filho, que agora ele daria o ministério profético. A confirmação divina. Uma vez que vira Elias subindo e ficara com sua capa, agora Eliseu queria a confirmação divina de seu legado. Por isso ele interpela a Deus, o Deus de Elias, que ao atender ao seu intento de separar as águas, acabara por confirmar o ministério de Eliseu. Você lê isso lá em 2 Reis, capítulo 2 e 14, que diz: e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feria as águas, elas se dividiram de um lado e do outro, e Eliseu passou. Ali Eliseu não estava de nenhuma maneira afrontando, de nenhuma maneira fazendo qualquer outra coisa, senão pedindo a confirmação. E recebeu essa confirmação. Ele realmente estava agora com a primogenitura. Ele agora recebeu a informação, através daquele milagre, que a sua oração, que o seu pedido foi aceito. Terceiro e último tópico: Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro subtópico, a comunhão de Elias e Eliseu. Segundo, a capa de Elias. Então, quando Elias foi levado para os céus, sem passar pela morte, a sua capa ficou.
como Eliseu vira o profeta ser tirado de si, sabia secretamente que o seu pedido havia sido atendido. Ele seria o sucessor de Elias. Porém, o que publicamente demonstrou que ele fora escolhido para suceder o homem de Deus era a capa. Quando ele toca as águas com a capa de Elias e essas se dividem, todos entenderam que ele não ficara apenas com a capa de Elias, mas a unção do profeta recolhida aos céus estava agora sobre a vida de Eliseu. A partir de então, os profetas reverenciaram Eliseu como seu novo líder, liderança outorgada por Deus. Aqui temos uma grande lição. A liderança não se impõe, ela se conquista. Um chefe, um gerente, é colocado para governar uma equipe e os seus comandados obedecem pela força do cargo que exerce. Se submetem às suas ordens, pois os seus empregos dependem disso. Porém, uma liderança nasce naturalmente através do respeito, da honestidade, da capacidade reconhecida de comandar. Eliseu conquistou o seu espaço como líder porque pediu, mas soube esperar pela decisão do Eterno sobre o seu futuro. Elias no Monte da Transfiguração. O ministério profético de Elias foi de tal relevância que ele é escolhido junto com Moisés para estarem ao lado de Jesus durante o fenômeno da transfiguração do Filho de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículos 29 e 13. Antes de nós continuarmos, fica aqui mais uma vez o nosso pedido. Inscreva-se no nosso canal, participe da nossa comunidade, esteja junto conosco. Se você quiser mandar um feedback, mande para o nosso e-mail. Está ali na descrição do vídeo, você tem o nosso e-mail ali. Vai ser um prazer receber a sua interação, vai ser um prazer receber a sua mensagem. Nós com certeza iremos responder ela. E também fica aqui uma pergunta. Você acha interessante nós colocarmos slides, nós divulgarmos, nós fazermos aqui a confecção de slides e disponibilizarmos para as suas aulas? Você acha que isso é válido? Se for, coloque aí no comentário para que a gente possa saber se isso é importante, se é interessante ou não. Caso o pessoal realmente queira, a gente pode fazer essa formatação, colocar alguns slides aí para que quando você for dar a sua aula, você professor, você possa ter esses slides para registrarem, para fazerem com que essa aula fique mais atrativa, fique visualmente mais atrativa. Então, fico esperando aí seu feedback. Para concluir, eu quero falar sobre o espelho. Elias tinha alguém que se espelhava nele, alguém que seguia os seus passos, alguém que o acompanhava, alguém que o admirava. Lembre-se, nós também temos pessoas que nos admiram. Nós também temos pessoas que nos privilegiam com sua amizade e com sua confiança, que podem nos usar como espelho para suas vidas, que nos consideram servos de Deus. Temos pessoas que nos observam e nos admiram. Somos o espelho dessas pessoas. Peçamos a Deus que nunca viemos a frustrar esses sentimentos nutridos em relação à nossa pessoa. Temos que ser o exemplo de servos autênticos, legítimos de Deus. Paulo aconselhou o seu fiel discípulo Timóteo acerca dessas coisas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, isolando aqui a parte B do versículo. Mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Sejamos espelhos que reflitam a luz do Espírito Santo. Que o nosso legado seja as boas obras, o reconhecimento ao próximo, o amor pelas pessoas. Nunca frustre a confiança que depositam em você. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, foi uma grande honra, foi um grande prazer. Inscreva-se no canal, participe, esteja conosco, muito obrigado e que esta semana seja para você uma semana maravilhosa e Deus abençoe a sua vida de maneira muito especial. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.